Boa tarde, gente! Cheguei aqui mais uma tarde friazinha em Teresópolis para conversar com vocês sobre um assunto que muitas mães têm medo. Elas chegam para mim com esse medo e eu já digo logo para elas que todas as minhas alunas conseguem. Bom, o assunto de hoje é como eu faço todas as minhas alunas vencerem o medo do palco. Nenhuma criança minha fica sem dançar no palco. Pois é verdade. Elas conseguem vencer esse medo, que muitas vezes é um medo que vem mais da mãe do que da criança, acredita nisso? As mães às vezes têm mais medo da criança não conseguir dançar no palco ou conseguir vencer esse limite de timidez que muitas crianças têm. Elas têm mais esse medo do que a criança. Então é importante a gente conseguir trabalhar isso bastante na cabeça de vocês, mamães, para que vocês também me ajudem na hora em que alguma dessas crianças estiver passando por um momento de maior de medo, de insegurança, para que quando elas cheguem no dia da apresentação, que é o dia que culmina todo aquele aprendizado que elas tiveram naquele semestre, ou naquele momento, ou naquele ano, para que elas consigam dançar lindamente, sem medo, sem insegurança. Então, eu vou deixar aqui anotadinho como comentário qual é o título da nossa aula de hoje para que todo mundo que quiser chegar aqui já saiba do que a gente está falando, hein? Então, deixa eu comentar. Hoje, a aula é sobre como eu faço todas as minhas alunas enfrentarem o medo do palco. Como eu disse, esse medo é mais comum nas mamães do que nas crianças. Pois o medo do palco, esse medo paralisante que acontece em que a criança não quer dançar, que ela não quer entrar no palco, ela não quer se apresentar, é muito raro, acredita em mim. Então deixa eu te tranquilizar logo de primeira. Isso pode acontecer. Acontece, existe, mas é raro. Geralmente as crianças sentem uma insegurança porque não estão acostumadas com aquele ambiente ou com se apresentarem, se expor na frente de outras pessoas. Mas elas conseguem vencer esse medo com a ajuda de alguém que já passou por isso e que vai mostrar para elas com todo carinho e com todo amor como superar esse medo e essa insegurança. Então, tranquilizando as mamães, muito provavelmente a sua filha, mesmo sendo tímida, quando ela chegar num momento de apresentação em que ela tenha que se expor para dançar, ela pode se sentir insegura sim. Mas se você utilizar algumas dessas técnicas que eu vou descrever para vocês agora, que eu uso em sala de aula, para você conversar com a sua filha em casa, eu tenho certeza que ela vai conseguir superar esse medo e essa insegurança, porque ela vai saber que ela não precisa ficar com medo daquilo que as pessoas vão pensar dela, de que vão rir dela ou de que ela vai ser ridicularizada, nada disso. Ela vai saber que o importante é ela se divertir, é ela passar aquele momento, ter aquele momento gravado na memória dela como um momento de superação, um momento em que ela trabalhou tão duro antes daquilo e chegou lá naquela hora e conseguiu dançar, fez tudo que ela tinha ensaiado e tirou de você, mamãe, e de você, papai, aquele sorriso lindo e orgulhoso. É isso que ela quer sentir, essa segurança de que você apoia ela e eu, como professora, também estou apoiando ela. Deixa eu já começar a beber minha aguinha, porque sem ela eu não sou nada, né? Eu vou falando e vou ficando seca ao mesmo tempo. Esse é um medo muito comum nas mães. Eu já recebi uma vez uma criança que foi ter aula comigo numa escola em que eu dava aula, em que ela colocou a filha no balé para que a criança pudesse superar essa timidez dela. Mas essa mãe estava totalmente desacreditada que a criança ia conseguir dançar no palco. Ela já chegou para mim dizendo, olha,
Eu quero que ela venha aqui para ter novas amizades, para que ela consiga expor, colocar para fora toda essa energia que ela tem dentro dela, mas ela é muito tímida, então sozinha assim ou para brincar com outras amiguinhas, ela não consegue muito bem, ela precisa de alguém para dizer o que fazer e tudo mais. Só que ela veio falando tudo isso pra mim, mas ela não tinha nenhuma esperança de que a criança fosse logo dançar no palco, porque ela sabia que esse ia ser um limite muito grande para aquela menininha. E era uma criança de 3 anos na época. 3 anos. Era uma criança muito pequenininha mesmo, de 3 anos. É uma fase em que as crianças estão descobrindo o mundo exterior da casa delas. Então elas se sentem sim muito inseguras, algumas mais, outras menos, questão de personalidade mesmo. Mas elas se sentem inseguras por não terem segurança daquele ambiente ou das pessoas que estão lidando com ela, entende? Pois bem, é por isso que é muito bom colocar uma criança dessa na aula de balé, porque no balé ela vai conseguir se habituar com aquelas amiguinhas, são amiguinhas que têm o mesmo gosto que elas vão ter um assunto em comum, vão ter sobre o que conversar. E aí, por conta disso, elas vão conseguir firmar uma amizade muito maior, de uma forma mais natural, do que se fosse simplesmente solto. Então é legal ter uma atividade que paute essa identificação das crianças. Então, ok, já seria ótimo, mas a gente precisava fazer com que essa criança dançasse no palco, porque era um limite acima daquilo que a mãe estava esperando, né? Não só ela ter habilidade para conversar com outras crianças, mas que ela dançasse no palco. A mãe estava desacreditada. E aí, eu comecei a utilizar algumas das técnicas que eu uso para fazer com que aquela criança dançasse. Então a gente ensaiou no palco, a gente trabalhou muito a segurança dela, a autoconfiança que ela precisava ter para subir naquele palco, para dançar sem se preocupar com o que as outras pessoas iam pensar dela, mas principalmente pensando que aquele era um momento de diversão, aquele era um momento em que ela ia fazer tudo aquilo que ela já tinha ensaiado, que ela já tinha trabalhado e nada mais. E que eu, como professora, e a mãezinha dela, a gente ia estar super orgulhosa dela, não importa o que saísse, mas a gente ia estar muito orgulhosa só dela ter conseguido subir no palco e dançar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu a festa da primavera. E na festa da primavera, as crianças iam se apresentar. E aí a mãe estava super apreensiva. A criança tinha ensaiado tudo, tinha feito tudinho. Mas e na hora de dançar? O que será que ia acontecer? O que aconteceu foi que aquela criança já estava tão inteirada das amiguinhas, já estava tão inteirada da coreografia, ela tinha segurança naquilo que ela ia fazer, naquilo que ela precisava se esforçar para fazer de uma forma melhor. Ela estava super consciente daquele momento. Sabe o que ela fez? Ela subiu no palco, ela dançou, ela sorriu, ela se divertiu. Mais do que tudo, ela se divertiu fazendo uma coisa que a mãezinha dela nem acreditava que ela conseguia fazer, que ela conseguisse fazer. Ela foi e se divertiu, que é o nosso objetivo maior, fazer com que essas crianças se divirtam, que elas criem memórias deliciosas para o resto da vida. E você sabe que isso é muito importante, a gente trabalhar esse medo de palco, essa segurança, autoconfiança nas crianças, porque a gente vai usar isso para o resto da vida, né? Quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, quando a gente está num trabalho. Quem aqui nunca viu uma pessoa que tem extremo medo de falar em público? E isso pode ser muito prejudicial para uma pessoa, né? Isso pode acarretar prejuízos no trabalho, na faculdade, como eu já vi muitas vezes, pessoas que não conseguiam apresentar um seminário porque não tinham coragem de falar em público, mesmo pessoas que tinham estudado, que sabiam exatamente o que queriam falar. Elas não tinham essa confiança e talvez nunca tivessem tido a oportunidade de passar por uma situação dessa, coisa que a gente já está ensinando as crianças a fazerem
desde pequenininhas. A gente já está mostrando esse mundo para elas, esse mundo de exposição, sim, de autoconfiança, de fazer aquilo que você já estava acostumado a fazer nos ensaios, fazer na frente das pessoas. É um tipo de habilidade extremamente importante para a nossa vida adulta, para a nossa vida profissional, que a gente já está trabalhando com essas crianças desde pequenininhas, porque são essas crianças que vão precisar fortalecer essas bases, fortalecer todos esses aprendizados que elas estão aprendendo lá desde pequenas, desde cedo, para quando chegarem na vida adulta, chegarem numa vida profissional, consigam utilizar de todas essas bases para sim ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa que consegue enfrentar os seus medos, que não se paralisa quando vê algum limite na sua frente, mas sim consegue superar esse limite. E é isso que a gente está ensinando para essas crianças desde pequenas. Então não fica com medo da sua filha não conseguir dançar no palco. Sabe por quê? Porque esse é um medo que ela vai precisar enfrentar desde pequena. Ela vai precisar criar essa confiança nela mesma para que ela consiga superar esse limite, essa barreira, que às vezes ela nem tem. É a gente que inventa essa barreira por elas, já que elas nunca tiveram a oportunidade, muitas vezes, de se expor assim. Então, chego dizendo também que crianças muito pequenas, de 3, 4 anos, vão sim ter mais medo do palco, vão sim ter mais medo dessa exposição, de se apresentar numa apresentação de escola, por exemplo, ou de se apresentar no balé, ou de falar em público com outras pessoas. Elas vão ser mais inseguras, sim. Por quê? Porque são crianças de 3, 4 anos que estão entrando na escola agora, que estão tomando consciência desse mundo fora de casa por agora. E isso não acontece rápido. Isso precisa de uma adaptação. E para essa criança se adaptar, ela precisa de tempo, de muito carinho e de respeito, ok? Então a gente não precisa forçar nada, porque no tempo dela, ela vai conseguir fazer. Acontece que, se a gente utilizar de algumas dessas técnicas que eu gosto de utilizar em sala de aula, a gente consegue fazer com que essa criança agilize esse processo de adaptação, de confiança e de conseguir superar esse medo do palco. Bom, quando a gente vai criar, por exemplo, uma coreografia para que as crianças dancem no final do ano, ou elas dancem no final daquele bimestre para poder demonstrar tudo aquilo que elas aprenderam, a gente já sabe que no final vai ter uma coreografia exposta ao público, que todo mundo vai ver. Então, é a partir desse momento, do primeiro dia em que a gente vai criar a coreografia, que a gente no caso que eu preciso como professora estar muito atenta a todas essas crianças e perceber como elas vão receber todas essas informações, de que elas vão dançar e de que elas vão dançar na frente do público, ok? Então, quando a gente começa a fazer uma coreografia, o importante é que quando eu começo a fazer uma coreografia, eu tenho que parar de falar gente, né? Sou eu a professora. Mas quando eu começo a fazer uma coreografia, é importante que eu preste muita atenção em cada criança. Por exemplo, se eu vejo que tem uma criança com mais dificuldade em algum passo ou que tem mais dificuldade em fazer aquele movimento naquele tempo, eu vou prestar atenção nela, vou fazer com que ela entenda melhor aquele passo, mesmo que tudo tenha que parar. Mesmo que a gente precise segurar um pouquinho a coreografia, ande um pouquinho mais devagar, para que aquela criança consiga evoluir junto da turma. Sim, por quê? Porque é assim que a gente começa a criar confiança nessa criança. Ela precisa saber que ela está sabendo fazer tudo aquilo junto com as outras alunas da turma. E elas só vão evoluir juntas.
Não existe uma ser melhor do que a outra. Elas precisam que todas juntas estejam harmonicamente dançando aquela coreografia. Então a gente precisa treinar cada dificuldade de cada criança para que todas elas consigam dançar lindamente juntinhas, ok? Então essas crianças já vão sabendo que elas estão aprendendo a coreografia. E isso é importante para que eu, como professora, lembre sempre, lá na frente, quando a gente precisar, qual foi a dificuldade que cada criança teve. Sabia? Porque é muito importante que o professor esteja atenta para a dificuldade de cada criança, porque cada criança é uma pessoa específica e isso vai fazer toda a diferença quando a gente for conversar com essa criança, porque essa criança vai perceber que ela é percebida, que a professora está atenta a ela. Ela não é só mais uma, mas sim a professora sabe exatamente o que aquela criança está passando e qual é a dificuldade daquela criança. E isso reforça a confiança, ok? Bom, o primeiro passo que eu gosto de utilizar para tentar minar esse medo do palco das crianças é levar as crianças ao palco para que elas reconheçam aquele lugar. Sim, porque você já subiu num palco de teatro ou em algum palco que você precisava se expor para outras pessoas? É assustador? Sim, tá? É sim, porque geralmente são tetos enormes, locais muito grandes, em que você se sente muito pequenininho e que vai ter muita gente te olhando. E isso, mesmo que não seja consciente, vai trazendo na gente uma sensação de pequeneza que assusta. E isso também acontece nas crianças. Então, não tem como eu levar essas crianças para dançar num palco sem ter feito um ensaio prévio com elas nesse palco. Por quê? Elas precisam estar acostumadas com aquele local, com essa sensação de pequeneza. Elas precisam estar já confortáveis em dançar naquele lugar diferente. Lembra que eu falei que crianças muito pequenas realmente se sentem inseguras em lugares que elas não conhecem, porque elas estão tendo esse primeiro contato com o mundo externo e fora de casa. Então é isso que acontece. Elas vão sim ter inseguranças por conta desse ambiente novo. Mas para que isso não aconteça, o que a gente faz? Tenta fazer com que essas crianças se familiarizem com esse novo ambiente. Porque esse ambiente é um ambiente de sonho, é um ambiente de diversão, é um lugar em que elas vão sonhar para o resto da vida. Elas vão fazer memórias lindas e vão sempre imaginar e querer voltar para aquele teatro, para aquele palco, porque é o lugar onde o nosso sonho se concretiza, sabe? A maioria dessas crianças não vão ser bailarinas profissionais, mas uma vez bailarina, para sempre bailarina. E naquele palco você foi a melhor e maior bailarina da sua vida, a melhor bailarina que você poderia ser. Então, essas memórias vão ficar na cabecinha dessas crianças, mas para isso a gente precisa fazer com que elas comecem a se familiarizar com esse palco. Então, antes do dia da apresentação ou mais cedo, a gente precisa levar essa criança para reconhecer o espaço, reconhecimento do campo, sabe? Eles precisam olhar e falar, tá bom, é aqui que eu vou ficar, porque tem muito esse medo, sabia? Quando a gente ensaia em sala de aula, a gente sabe que as crianças não têm noção de espaço bem estabelecida ainda. Crianças até 7 anos e talvez um pouquinho mais, ainda não têm essa noção de espaço amadurecida. Então, quando elas dançam em sala de aula, para elas, o posicionamento delas na figura vai ser totalmente diferente de quando elas forem dançar no palco. Então, para elas terem essa segurança de esse é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou me mover daqui porque quem está do meu lado direito é a Aninha, quem está do meu lado esquerdo é a Mariazinha. Esse é o meu lugar. Pronto,
me encontrei. Elas não vão chegar na hora e ficar, tia, onde é que eu fico? Onde é que é o meu lugar? Elas já vão ter segurança naquilo, elas já vão saber onde que é o lugarzinho delas. Então, é muito importante esse movimento de se familiarizar com aquele lugar. E isso é legal também quando a gente tem uma criança em casa que tem vergonha de se expor com outras pessoas, com outras crianças, e vocês levam elas nas festinhas e elas ficam muito encolhidinhas, têm medo. É importante você ajudar ela a ela reconhecer aquele espaço, aquele lugar, para que ela se sinta segura. Então, mostre para ela tudo aquilo que tem, converse com as outras crianças, chama ela para conversar com as outras crianças também, para que ela se sinta segura naquele ambiente, que ela saiba que você vai estar sempre ali para estar com ela, mas que ela precisa também reconhecer aquele espaço por motivação dela, sabe? Ela mesma tomar essa atitude para que ela consiga brincar com as outras pessoas e se expor um pouquinho mais. Bem, essa foi a primeira atitude, levar as crianças ao palco. A segunda, que já é mais na hora de dançar, perto da hora de dançar. Quando essas crianças chegam no dia da apresentação, elas já estão super agitadas. Então, o que acontece? A gente precisa ter o que fazer com essas crianças até a hora delas dançarem, ok? Beleza? Então, vamos lá. Quando essas crianças chegam para se apresentar, elas chegam muito animadas, elas chegam com a energia lá em cima, lá no teto e muito ansiosas por consequência. Elas querem dançar, elas já querem que aquilo aconteça logo, porque elas querem se livrar disso, porque elas estão ansiosas, porque elas não dormiram à noite. Sim, as crianças ficam ansiosas de não dormir à noite. Então, a gente precisa fazer o que pais e professores sabem fazer de melhor, distrair as crianças. A gente precisa distrair essas crianças e fazer com que elas tirem a atenção delas, que está toda focada nessa ansiedade, para algo que seja muito mais tranquilo, muito mais divertido. É igual quando a gente vai fazer vestibular, sabe? Quando a gente vai fazer vestibular, na manhã do vestibular, a gente não pode ficar estudando e tentando relembrar tudo aquilo, porque a gente fica nervoso, mais ansioso e é capaz de dar branco mesmo. Da mesma forma acontece com as crianças. A gente precisa fazer com que elas se distraiam, com que elas pensem em outra coisa, com que elas se divirtam, porque lembra, o objetivo disso tudo é a diversão, é que elas curtam esse momento. Se for para ser algo muito duro, algo muito tenso, não vale a pena. Então, a gente precisa tirar essa ansiedade delas. E aí, o que eu gosto de fazer você sabe que professora de balé é professora de balé, cabeleireira, maquiadora, figurinista. Então, nesse momento, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu estou com as crianças que precisa fazer o cabelo e com as crianças que precisa maquiar. Mas é importante ter uma ajuda, uma ajudante. Ou eu tenho uma mãe que fica comigo, ou outras professoras que estão comigo nesse momento também. Ou da última vez eu levei minha sogra contadora de história maravilhosa, que tira essa tensão do momento. Então, o que a gente precisa fazer antes do momento do palco, antes que esse medo do palco floresça, ou esse medo de falar em público? Tirar a atenção desse momento, ok? Elas precisam ter outras coisas para pensar, outras coisas para que elas possam se distrair, para que elas não fiquem focadas só nesse momento. Porque quando a gente fica muito vidrada num momento futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, acontece que a gente fica pensando só no que pode dar errado. Isso já aconteceu com você? Quando a gente fica muito focado no futuro e a gente não tem com o que se apegar para saber o que vai acontecer, a gente só fica pensando nas resoluções erradas que vão acontecer. Então, isso acontece com as crianças também e acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Por isso, é importante desviar essa atenção.
no dia da apresentação não é dia de refazer coreografia, não é dia de ficar ensaiando de novo, de ficar pensando no que errou para poder acertar. É dia de se distrair. Então, quando elas acordam de manhã, e se elas já acordarem ansiosas, vocês aí em casa têm o dever de distrair elas, de brincar. Não quero que fique pensando em coreografia, nada disso. É dia de se distrair, de brincar, de se divertir, de assistir um filminho, de pensar em outra coisa. As crianças não precisam ficar tão ansiosas assim nesse momento, ok? A terceira coisa que eu gosto de fazer, e essa é já quando a gente já está chegando lá no palco, ou quando a gente está terminando esse momento de diversão, esse momento de distração em que a gente vai precisar descer para ir para o palco, descer do camarim, descer de onde a gente está para dançar. A gente precisa trazer de volta, a nossa energia, a nossa calma, a nossa atenção. E como a gente faz isso? Da maneira mais fácil do mundo. Respirando. Os cientistas já descobriram que quando a gente respira conscientemente, o nosso cérebro volta a trabalhar com uma atenção mais calma, ok? Porque, claro, elas estavam trabalhando com aquela energia lá em cima, mas quando a gente respira, a gente volta a manter a nossa concentração e a nossa calma, porque a gente está respirando conscientemente. E a gente para prestar atenção em apenas uma coisa nesse momento, que é a nossa respiração. E aí a gente faz a respiração da sopa ou a respiração do balão de gás, que é basicamente inspirar pelo nariz, contando até 3 e expirar pela boca, contando até 3 também. E isso pode ser, sim, com um balãozinho de gás de verdade, que a gente vai inspirando e expirando com um balãozinho de gás de verdade, depois a gente joga para cima e fica lá com essa energia mais calminha. Ou pode ser só na imaginação. Então agora a gente vai imaginar que a gente vai encher um balão de gás muito grande. Mas para isso a gente vai precisar inspirar contando até 3 e contando até 3 também. E expirar contando até 3. Isso, se você fez isso junto comigo aí em casa, porque quando a gente vê uma pessoa inspirando e expirando dessa forma, a gente tende a repetir o que ela está fazendo. Se você fez isso junto comigo aí em casa, você percebeu que você também deu uma acalmada, que você começou a se centrar mais. É isso que acontece quando a gente inspira e expira conscientemente. E é isso que a gente precisa fazer com essas crianças, porque isso alivia a tensão e isso faz com que elas se concentrem naquilo que elas precisam fazer agora. Por quê? Porque se elas ficam muito animadas e ficam muito pensando em outra coisa, elas não conseguem se concentrar na coreografia quando chega a hora de dançar. E é importante que elas tenham, sim, um pequeno friozinho na barriga. Essa pequena borboletinha na barriga antes de dançar é boa, sabe por quê? Porque quando a gente está totalmente descansado daquilo que a gente está fazendo, já reparou que a gente nem faz tão bem assim? Porque a gente não está com a nossa atenção totalmente voltada para aquilo. E essa atenção mesmo de ficar pensando, é isso, e depois eu tenho que fazer isso, e depois eu tenho que fazer isso. A gente precisa ter essa atenção no momento da coreografia. Então, elas precisam ter umas pequenas borboletinhas no estômago, sim. Isso faz bem para elas, para que elas consigam estar presentes na hora da coreografia e não avoados pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. Elas precisam estar presentes naquele momento. Então, essas borboletinhas no estômago vão deixar elas super atentas àquilo que elas precisam fazer. Então, essa foi a terceira coisa que eu gosto de fazer, respirar, que faz tudo isso pela gente. A quarta coisa
já é quando começa a surgir aquelas crianças que ficam com mais medo mesmo do palco. E começam a aparecer algumas inseguranças individuais, que cada criança começa a querer mostrar, porque aí pode ter uma criança que fala, não, tia Júlia, eu não vou querer dançar, não quero dançar. E aí é um momento de separar essa criança, ficar eu e ela separadinha nesse momento, trazer ela para a realidade. Por quê? Quando a gente tá muito nervoso, a gente não consegue perceber bem aquilo que a gente faz de bom. E nem a gente consegue visualizar um final feliz. Quando a gente está muito nervoso, a gente presta muita atenção naquilo que pode dar errado. Então, a gente precisa, nós adultos, nós precisamos fazer com que essa criança entenda que pode dar muitas coisas muito mais certo do que errado, ok? E aí eu pego essa criança de lado que está começando a surgir com essa insegurança e aí eu converso com ela. E aí de primeira eu tranquilizo essa criança. E é o que eu peço para você fazer também. Não força ela. Eu não vou forçar ela a dançar. E nem você pode forçá-la a fazer algo que ela não queira ou que ela esteja se sentindo muito insegura. Então, se ela ainda não consegue ter a habilidade de conversar com novos amiguinhos ou de falar em público, ainda não força, nem fala que tá errado, ai, que eu não era assim, mas que você não consegue fazer nada que eu peço. Não faça isso. Primeiro, aceite e respeite aquilo que ela está sentindo. Ela está sentindo muito medo. Vamos respeitar isso. E é isso que eu faço. Eu respeito esse medo e primeiro, a primeira coisa que eu faço é dizer para ela, tá tudo bem, eu não vou te forçar a dançar. Não vou mesmo. Se depois dessa conversa você não quiser dançar, não tem problema. Mas a gente pode conversar um pouquinho? Aí ela diz que pode. E aí a gente conversa. Eu pergunto para ela por que ela não quer dançar. E aí elas sempre me dizem que tem medo de errar. E essa é uma resposta muito comum. Nós, como seres humanos, temos medo de errar, temos medo mais ainda de expor o nosso erro. E essa criança já tá trabalhando isso lá pequenininha. Então ela já está começando a trabalhar esse medo do erro lá quando está indo dançar no palco, fazer uma coisa linda, mas ela já está com medo de que ela vai errar e as outras pessoas vão julgar o erro dela. É isso que ela está querendo me dizer quando ela diz que tem medo de errar. Eu tenho medo de errar, das outras pessoas verem, de rirem de mim e de me julgar porque eu errei. É isso que ela quer dizer. E é isso que a gente precisa tirar da cabecinha dela. E aí quando ela me diz, eu tenho medo de errar. E aí eu pergunto para ela, mas o que vai acontecer se você errar? E aí ela me responde, sempre assim, sabe? Não sei o que vai acontecer, porque elas não sabem ainda resolver tudo isso que eu contei para vocês, que elas têm medo, elas sempre fazem, não sei. E aí a gente precisa dizer para ela aquilo que ela está sentindo. Olha, se você errar, tá tudo bem, sabe por quê? As outras pessoas, traz esse conceito das outras pessoas. As outras pessoas nem sabem a coreografia que você está dançando. E outra, se você errar uma coisa, você vai ter acertado muitas outras coisas. O que vale mais? Um monte de coisa certa ou um erro? O que vale mais? As pessoas não vão nem perceber. Acredita em mim. Você já sabe que eu não ia deixar você vir aqui dançar se eu não soubesse que você está sabendo tudo, né? E aí é que entra a parte lá que a gente conversou do início.
em que eu preciso estar atenta para cada evolução dessa criança, para as dificuldades que ela teve lá no início, mas que agora ela consegue superar. Então, quando isso acontece, é importante que eu lembre para ela: você se esforçou tanto. Lembra quando você estava com dificuldade lá na parte da roda? Que você não conseguia chegar na roda a tempo e você conseguiu e você aprendeu e a gente comemorou tanto. Porque toda vez que uma criança acerta alguma coisa, eu comemoro muito, coloco todas as crianças para comemorarem muito e elas comemoram mesmo, naturalmente, porque elas já têm essa noção de time muito bem fortalecida entre elas, sabe? Então elas comemoram mesmo quando uma criança não estava conseguindo fazer e aí ela consegue, aí ela se supera, elas comemoram muito. E é hora de trazer esse elemento de que ela conseguiu fazer aquilo que ela tinha medo de não conseguir, mas ela conseguiu se superar e realizar aquele movimento. Assim como ela vai fazer agora. Ela está com medo de errar. Mas lembra como foi bom conseguir fazer aquilo lá atrás? Vai ser muito bom agora também. Lembra como a gente se divertiu em todos os ensaios? Agora é hora de se divertir mais ainda. E se você sair da coreografia, hein? Quem é que vai ficar no seu lugar? Quem é que vai poder te substituir? Ninguém! Vai ficar lá um vazio esperando por você. E aí, geralmente, essas crianças já falam, tudo bem, elas já se convencem, elas falam, tudo bem, tia Júlia, eu vou dançar sim, vai ser muito legal. Mas tem criança que ainda para na barreira e fica, ai, mas eu acho que eu vou errar. Geralmente essas são as crianças maiorzinhas, maiores de 7 anos. Mas eu acho que vou errar, não vou conseguir, eu não vou saber fazer. E aí que entra a minha quinta atitude. E essa eu acho que a gente pode fazer sempre nas nossas vidas. E você pode fazer em casa para você mesma, para você quando tiver que enfrentar alguma dificuldade, que você só consegue enxergar o lado ruim, que você só consegue enxergar uma solução ruim. Eu acho que você pode fazer isso para você mesma. Mas nesse caso, com as crianças, fica até mais leve. E olha só como é divertido, como é legal fazer esse exercício. É o exercício do ruim, do melhor e do real. Como assim? É um exercício que o Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, ensinou pra gente. Porque ele diz muito isso que eu estava dizendo para você. Quando a gente fica muito nervoso, focado em uma coisa, e essa coisa vai acontecer lá no futuro e a gente não tem controle sobre ela, ok? A gente pensa só nas coisas ruins que podem acontecer. A gente não consegue focar nas coisas boas que podem vir daquele momento ou dessa nossa ação. Então, a gente precisa fazer esse exercício, que é o exercício do pior, eu falei ruim, né? Mas é o exercício do pior, melhor e real. Então eu pergunto para essa criança, vamos lá, é a quinta atitude que eu faço. Eu pergunto para essa criança, então me diz qual é o pior cenário que você consegue imaginar agora que vai acontecer quando você dançar. A pior coisa que poderia acontecer. Vamos lá. E aí ela pode dizer para mim, mas eu vou errar, eu vou cair no chão, vão rir de mim. Pode ser. E eu falei, tá bom. Então, o melhor cenário. Agora eu quero que você me diga o melhor cenário, o cenário dos sonhos. Como seria se você estivesse sonhando que você está fazendo essa coreografia e você fizesse perfeitamente? Como seria a melhor forma de dançar lá no palco? E aí ela ia falar, eu ia fazer tudo melhor do que nos ensaios, eu ia conseguir fazer aquela rodinha da melhor forma perfeitamente, iam aplaudir de pé, ok? Poderia ser. Agora, a gente precisa trazer para realidade. Mas e agora que você já me falou, qual é o pior e qual é o melhor cenário? Agora você consegue me dizer qual é o cenário que você
acha que pode acontecer de verdade, assim, de verdade mesmo, o cenário real. E aí ela pode dizer, que é geralmente o que as crianças dizem, tá? Crianças maiorzinhas de 7, 8, 9 anos. Eu vou dançar igual eu ensaiei e vão aplaudir porque vão achar muito bonito e minha mãe e meu pai vão ficar muito felizes. Esse geralmente é um discurso que vem muito delas. Dizer que a felicidade delas de dançar lá no palco vai ser culminada com a mamãe e o papai sorrindo para elas, batendo palmas, se sentindo muito felizes com aquela conquista que ela alcançou. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com essas crianças nesse momento. O pior, o melhor e o cenário real, para que ela traga de volta essa consciência daquilo que ela vai fazer e não apenas fique agarrada ao medo e à ansiedade, que é o que faz ela se sentir que tudo vai dar errado. Então, quando ela volta para essa consciência e ela percebe que a forma real é a forma em que ela vai conseguir dançar exatamente o que ela dançou em sala de aula, que ela vai se divertir, que a mamãe e o papai vão ficar muito felizes, ela já começa a se acalmar. E aí, a gente precisa fazer com que essa criança entenda que não existe julgamento em cima dela. Não existe. O objetivo é se divertir. Como eu falei, o objetivo é fazer com que essa criança curta. Então, nesse momento em que ela percebe que o objetivo, a solução real para esse problema que ela está vivendo é ela dançar exatamente como ela ensaiou, vai ser mostrar para ela que ela precisa se divertir apenas naquele momento. Ela vai se divertir, ela vai dançar, ela vai receber aplausos sim, a mamãe e o papai vão ficar muito felizes, mas ela vai ficar mais feliz ainda. Ela vai conseguir superar esse medo. E olha, vou dizer para você, todas as minhas crianças, eu seguindo todas essas regras, essas 5 regras, todas as minhas crianças dançam no palco. Nenhuma fica sem dançar. Elas conseguem superar esse medo. Eu já cheguei até essa fase 5, de falar pior, melhor e real. Já passei por todas essas fases e todas as crianças conseguem se convencer, sair um pouco dessa noção de ansiedade e voltar para a noção de consciência que elas vão sim passar por aquele momento de exposição, de mostrar, de se arriscar e de mostrar sim de se mostrar com os seus limites, mas que elas vão conseguir superar isso com um sorriso no rosto e elas estão fazendo muito mais que muito adulto por aí, viu? São crianças que estão botando a carinha tapa, que estão se divertindo num movimento de exposição, vencendo o medo, coisa que muito adulto não consegue fazer. Elas estão percebendo que essa recompensa, os aplausos, os sorrisos, esse sentimento de satisfação consigo mesma, vem depois de um trabalho duro, vem depois dos ensaios, vem depois da espera, que não é do dia para a noite, que elas precisam se esforçar com muito esmero, com muita vontade para conseguir chegar em algum lugar em que elas se sintam orgulhosas do que elas fizeram. Então elas estão trabalhando tanta coisa que eu não consigo nem expressar, e isso vai muito além de toda a técnica que elas poderiam colocar ali naquele momento para ser a apresentação mais linda do mundo em termos de técnica, mais perfeita, com as pontas mais lindas e os retireis, as pernas. Elas estão trabalhando movimentos, elas estão trabalhando coisas que elas vão precisar levar
para o resto da vida. E é nesse momento que elas precisam ser super apoiadas, que é assim, no final de tudo, elas precisam receber muitos aplausos, muitos sorrisos, muitos abraços. Quando elas saem do palco, elas me veem lá de braços abertos, chorando, sorrindo, abraçando cada uma delas, dizendo que cada uma delas fez de mais lindo, porque elas precisam receber esse apoio para que elas consigam trabalhar cada vez mais essa autoconfiança que elas vão levar para o resto da vida. Esses 5 passos que eu disse aqui são 5 passos básicos, que é muito bom da gente aprender para que a gente possa lidar com as crianças em várias situações diferentes. Mas que se a gente começa a trabalhar na criança essa autoconfiança e essa segurança nela mesma, isso começa a ser cada vez menos necessário, porque ela vai saber que ela está se dedicando e que ela não precisa agradar mais ninguém, agradar desconhecido nenhum. Ela precisa simplesmente saber que o trabalho duro que ela fez, o tempo que ela dedicou no esforço dessa tarefa, vai ser recompensado lá no fim. E vai ser recompensado dançando numa coreografia linda, vai ser recompensado apresentando um trabalho de faculdade, vai ser recompensada num trabalho, na profissão dela, quando ela tiver que expor as ideias dela, ela não vai ter medo de falar em público, ela já vai ter passado por tudo isso e vai se tornar cada vez mais uma pessoa mais confiante de quem ela é. Olha, eu adorei esse assunto. Falei sobre as 5 dicas, as 5 diretrizes que eu uso para fazer as minhas crianças dançarem no palco. Nenhuma delas fica sem dançar. Deixa eu só fazer um resumo para a gente relembrar tudinho que eu falei aqui, para ficar mais claro. Então, são 5 que eu gosto de utilizar. A primeira, levar elas ao palco para que elas se sintam familiarizadas com aquele lugar. Segundo é quando a gente já está no teatro, quando a gente já vai dançar, mas chega muito tempo antes. Então, a gente precisa ter o que fazer. A gente não pode deixar essa criança sem ter o que fazer, que aí a ansiedade consome e aí ela vai ficar nervosíssima. A gente precisa ter o que fazer com essa criança para distraí-la. Terceira, respirar. Respirar para voltar à centralidade, voltar à calma e conseguir focar naquilo que precisa fazer, que nesse caso é a coreografia. A quarta é respeitar o sentimento que ela está tendo, entender que ela está sentindo medo, mas que a gente pode conversar sobre isso. Ela precisa ter confiança naquilo que ela aprendeu. Ela precisa saber que ela sabe todos aqueles passos e relembrar que ela sabe sim tudo, não focar apenas naquilo que vai dar de errado. O quinto passo é fazer o exercício do pior, melhor e real, para que ela compreenda que a realidade é muito diferente do pior caso que ela está imaginando. Também é diferente do melhor, mas é mais diferente ainda do pior caso que ela só consegue enxergar na cabecinha dela. A realidade vai ser super boa e gentil com ela também nesse caso. Bom, essas foram as minhas 5 dicas, as minhas 5 diretrizes que eu gosto de utilizar com as crianças quando a gente vai dançar no palco, para enfrentar esse medo do palco que algumas crianças podem vir a ter. Eu espero que seja muito útil para vocês, porque eu acho que essas dicas podem sim ser utilizadas em várias áreas da vida da criança, da sua vida também. Se você quiser pegar umazinha ou outra, a gente pode fazer com nós mesmos, super vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Próximo vídeo eu vou estar aqui falando sobre alguma coisa super legal também dessa área que eu amo tanto, que é o desenvolvimento infantil. Então, um beijo e até a próxima!